Olá, tudo bem? Eu me chamo Vinícius Alves, eu sou estudante do curso de pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, e o artigo que eu vou apresentar para vocês agora foi aprovado no sexto Fórum Internacional do Semiárido, artigo esse que tem como tema Metodologias de abordagem dos componentes físico-naturais para a educação básica, tendo como autores eu, Vinícius Alves da Silva, e o professor Francisco Nathaniel Batista de Albuquerque. E o eixo temático que o artigo se enquadrou foi no ensino das temáticas físico-naturais e as diversas abordagens da natureza, aspectos teóricos e ou metodológicos. Bom, dentro da nossa introdução, a gente inicialmente, né, fez toda uma discussão em relação a o que são esses componentes físicos naturais. E a melhor definição que a gente trouxe aqui para mostrar foi que os componentes físicos naturais, eles englobam as dinâmicas da natureza e os processos físicos, a exemplo da formação do relevo, dinâmica dos rios e fenômenos climáticos que se configuram como objetos de conhecimento da geografia escolar. Os componentes físicos naturais, por sua vez, apresentam-se como um grande campo de temas e conceitos que envolvem o planeta Terra, dinâmico e complexo, que envolve as relações entre sociedade e natureza, ou seja, os componentes físicos naturais, eles vão, né, ter sua espacialidade dentro das questões físicas, né, dos fenômenos físicos, mas isso também vai ter relação diretamente com a perspectiva social, ou seja, dentro dessa realidade, né, sociedade e natureza. E a nossa pesquisa, ela teve como objetivo principal, né, verificar como os componentes físicos naturais estão sendo trabalhados metodologicamente a partir das práticas e recursos didáticos no ensino de geografia. Ou seja, toda essa relação que os professores vão ter diretamente com a perspectiva do ensino, né, o que eles vão utilizar, quais são as metodologias que se está sendo usado, né, para fazer essa abordagem. A nossa metodologia, né, a gente fez algumas divisões, né, para identificar de que forma é que esse artigo ele ia ser desenvolvido, e a pesquisa ela ficou qualificada, né, como sendo uma pesquisa qualitativa, a partir da perspectiva de Minayo. A natureza da pesquisa ela ficou determinada como sendo aplicada, a partir da perspectiva de Fleury e Verlan, 2016. Os objetivos como exploratórios, por meio de Gil, 2002, e a pesquisa ela ficou sendo como classificada a partir de ser uma pesquisa bibliográfica, por meio de Bocato 2006. Bom, e aí, né, a gente utilizou alguns artigos e teses que foram encontrados no Google Acadêmico, revistas e outros meios de divulgação científica, onde foram analisados arquivos de 2011 até 2023. Por que essa data, né? 2023 foi o último ano onde a pesquisa aconteceu, e 2011 foi utilizado a partir de um dos trabalhos, né, que são referência no ensino dos componentes físicos naturais, que é da Moraes 2011, que traz aí um dos principais discussões, né, em relação a esses componentes no ensino de geografia. E os resultados que foram encontrados, eles foram divididos em duas partes. A primeira parte, ela ficou responsável por fazer uma discussão mais voltada para os elementos, né, que podem ser utilizados para trabalhar com os componentes físico-naturais, seja materiais, os métodos que os professores utilizam, e, na segunda parte, ficou responsável por fazer a discussão dos principais problemas que esses professores eles enfrentam para se trabalhar com esses componentes, né? O que que eles mais relatam em relação a isso, né? E aí a gente foi buscar nesses artigos para fazer essa identificação. Bom, inicialmente, a gente trouxe, né, como primeiro tópico de discussão, os componentes físico-naturais e a formação geográfica, explorando possibilidades de ensino. Aí a gente trouxe, né, mostrando que, no ensino de geografia, a abordagem dos componentes físico-naturais é fundamental para promover uma compreensão abrangente do ambiente e suas interações com as sociedades humanas. Ou seja, não somente trabalhar os componentes físico-naturais por ser apenas um determinado conteúdo que deve ser trabalhado, mas sim como uma ferramenta, né, de poder os estudantes se reconhecerem, entenderem como é que funciona o que está ao seu redor. E a gente trouxe aqui, né, uma das características apontadas como ferramentas, né, como recursos que podem ser utilizados, o Borges e Alves 2020, que vai trazer que é possível se trabalhar com os componentes naturais a partir de mapas, painéis, rodas de conversa, workshops, aulas de campo, entre outros. Já a Moraes 2011 também vai mostrar que outra possibilidade, né, que é se trabalhar a realidade do estudante, ela vai dizer que quando você utiliza, por exemplo, imagens de jornais locais, é possível se trabalhar essas múltiplas escalas, né? O estudante perceber, por exemplo, como é que esses fenômenos eles vão acontecer, né, ali dentro da realidade que ele está inserido. E aí ela mostra, né, que a partir do uso dessas imagens de jornais, é possível se trabalhar as múltiplas escalas de atuação desses componentes, certo? E, por último, outro ponto que a gente trouxe, né, que é o Silva e Nascimento 2018, que vai apontar aqui as histórias em quadrinhos também é um recurso muito importante, né, que pode ali
favorecer por ser um recurso plural, que não necessita de equipamentos caros para ser feito, e com equipamentos relativamente simples você consegue fazer, né, e possibilitar que os estudantes participem desse processo para entender como é que esses componentes eles funcionam. O nosso segundo tópico que a gente trouxe fala sobre os desafios e soluções, os componentes físico-naturais e a geografia da educação básica. A gente já inicia trazendo, né, o Xavier e Moraes 2023, que vai dizer que a busca por novas metodologias de ensino apresentam-se como algo muito bom em sala de aula, mas, por outro lado, essas formas devem ser analisadas e aplicadas de forma coerente, ou seja, de acordo com a realidade que aquela escola apresenta, com os materiais que elas possuem, né, e dentro da realidade, nada fora da situação, né, ou que vá precisar de coisas que não vão ser de fato alcançadas, mas sim trabalhar dentro dessa realidade, né? Metodologias que possam potencializar dentro da realidade de cada escola. E aí a Moraes 2011 vai dizer que a finalidade de fazer os estudantes conhecerem os assuntos não implica dizer que o conhecimento foi realizado com sucesso. Ou seja, ela traz essa preocupação que entender os componentes físicos naturais é muito além de aprender conceitos, e sim saber como é que esses fenômenos eles vão influenciar na vida dos estudantes e como é que eles influenciam também sobre esses fenômenos. E o Saviano e Galvão 2021 vão salientar a discussão apontando que é nítida a ausência de investimentos que possam proporcionar um enriquecimento educacional. Ou seja, a principal questão que vai ser levantada, né, é sobre essa realidade de que os investimentos eles devem aumentar ainda mais, né, para que possa, por exemplo, as escolas ter laboratórios de geografia, computadores e outros equipamentos que possam, né, facilitar e ampliar ainda mais o processo de ensino-aprendizagem. E partindo para nossas conclusões, uma das conclusões que a gente teve aqui dessa forma, as metodologias de abordagem dos componentes físicos naturais apontados pelos autores utilizados está muito voltado para a análise e abordagem integral desses elementos. Percebe-se também que esses trabalhos apontam muitas práticas do campo educacional, abordando principalmente a formação de conceitos e compreensão dos fenômenos e processos que rodeiam os estudantes. Bom, é isso, muito obrigado.